Olá, bem-vindo de volta. Este é o segundo vídeo, aula 2, tá, do nosso curso de Arduino. E esse aqui é o nosso projeto de hoje, tá? Nós vimos aí, eu publiquei anteriormente a solução do desafio do primeira aula e agora esse é o nosso vídeo com o projeto da segunda aula, que é o push button. Nessa aula nós vamos aprender como que funciona o push button e como utilizar, tá bom? Que é o botão. Vamos lá? Bom, então vamos agora para a nossa aula teórica, nossa parte da aula teórica, tá? Vamos começar aqui com resistores, tá? Na aula passada, a gente usou um resistor de 330 ohms, tá? E eu falei que depois eu iria explicar como é que é essas cores que você tem no resistor. Você lembra lá que a gente usou um resistor que as cores dele é laranja, laranja, marrom. Então, o que que significa essas cores? Você vê um resistor aqui, ó. Então, nessa posição, ou seja, o lado que tem as linhas mais próximas, né, é o lado que está para a esquerda e o lado que está para a direita é o que fica uma linha mais afastada. O que que significa isso? A maioria dos resistores são três faixas, mas temos resistores de quatro também. Essas três faixas significam o quê? Tá? A primeira faixa, tá, ela significa o primeiro dígito do número da resistência dele. Então, o resistor é medido em ohms, que é esse símbolo aqui. Tá? Então, a primeira faixa é o primeiro número, a segunda faixa é o segundo número, a terceira faixa ela é o multiplicador. Tá? E quando a gente tem quatro faixas, a terceira faixa continua sendo um número e a quarta faixa é o multiplicador. Tá? E a quinta faixa, mais afastado, que é o que a gente chama de tolerância, que é a qualidade do resistor. Tá? Qual é a tolerância que ele tem. Mas assim, então vamos voltar aqui no nosso resistor. 330 ohms. Então é laranja, laranja, ou seja, 3, 3, marrom, vezes 10. Ou seja, se 1K é 3, 3, 33 vezes 10. E dá os 330. Tá? E como ele é em ohms, que é esse resistor está aqui, ó, verde, azul, amarelo. Então, verde 5, azul 6, amarelo vezes 10K. Tá? Então, ele vai 560 kΩ. Quando tem o K, já significa que tem 3 zeros a mais. Tá? Esse outro aqui, que é um resistor de maior precisão, ele tem vermelho, laranja, lilás, preto. Ou seja, vermelho 2, laranja 3, lilás 7 e preto 1, ou seja, vezes 1. Então, 237 ohms. Não tem o K, não tem 3 zeros a mais. Tá bom? De resistor, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, com essas numerações. Conforme a gente vai avançando no curso, eu vou falando mais dele. Outro componente que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? O resistor a gente já viu na aula de ontem, na aula passada, mas a gente agora vai ver agora nessa aula, é o push button, que é o botão. Existem vários tipos de botão na eletrônica, mas o mais utilizado é o push button, que é o quê? Você aperta, quando você solta, ele volta. Tá? Existem os interruptores, que são botões que você aperta e ele fica. Tá? Mas a grande maioria, quando a gente fala de botão, é o push button. Tá? E o que a gente vai aprender nessa aula? Tá? Como funciona? Como é o funcionamento do botão e as três principais maneiras de ligar esse botão no Arduino, que é utilizando o resistor push-up, o resistor push-down e o resistor push-up interno do Arduino. Bom, como é que funciona um botão, um push button? Tá? O push button é este componente aqui. Aí no kit ou quando você adquirir esse componente, ele é bem pequenininho e é esse componente aqui. Ele é um botãozinho. Internamente, como é que ele é? Você vê os terminais dele aqui. Então, ele é interligado. Esse terminal com esse e esse terminal com esse. Mas ele não é interligado assim. Ele tem uma chave, que a gente chama de chave tátil. Né? Então, quando você aperta, ele dá o contato. Quando você solta, ele perde o contato. Então, ele é interligado nesta posição. Então, ele tem um curto-circuito aqui e tem um curto-circuito aqui.
Mas assim, não. Quando você aperta o botão, ele interliga esses dois lados. Tá? Bem simples, né? Mas o que que é esse tal de push down e push up? Push down é quando você coloca o resistor, o terra, entre o terra e o conector do aqui, MCU, entenda que é aonde é o seu Arduino. Então, aqui é a porta do seu Arduino, ok? E o push down, ele está com o resistor entre o terra, o GND, e o seu Arduino e o botão. Aqui o switch é o botão. Tá? Então, o push down, ele mantém o pino de entrada digital do Arduino baixo. Tá? Isso significa que a energia sempre vai estar passando aqui. Dessa forma, mesmo que tenha um pouquinho de energia aqui no Arduino, ele vai estar aterrado, né? Então, aqui vai estar sempre zero na porta do Arduino. Lembra que eu falei que seriam portas digitais e analógicos? Aqui a gente está falando de porta digital. Ou é zero ou é um. O que que é o zero? O zero é 0 volt, ou seja, GND, ground. E o que que é um? Um é 5 volts, que é o que a gente usa de padrão do Arduino da ligação, ou seja, ligado no VCC. Tá? Então, o push down, você está colocando um resistor aqui, de forma que ele está sempre em contato com o ground. Quando você clica no botão, ele vai jogar 5 volts na porta do Arduino. Então, ele vai entender que aqui foi apertado o botão. E o push up? O push up é ao contrário. Ou seja, o switch ele está no GND. Você está ligado no GND e está colocando 5 volts na porta direto. Você coloca um resistor aqui no 5 volts, com o botão desligado, né, sem estar apertado, vai estar sempre chegando 5 volts na porta do Arduino. Quando você aperta o botão, tá, ele vai os 5 volts vai passar direto e vai dar zero na porta do Arduino. Tá? Por isso que ele é o push up. Quando você não está apertando, ele tem 5 volts. Quando você aperta, ele tem zero. Aqui é o contrário. Tá? Quando você não está apertando, ele tem zero. Quando você aperta, ele tem 5 volts. Como que é a ligação no Arduino do botão push up, push down? O botão push down, você está ligando, você vê aqui, ó, ele colocou 3 volts, 5 volts nesta trilha do botão, está interligado aqui, tá? E colocou aqui o resistor, tá? Interligado com o ground, ó. Essa trilha está interligado com o GND, com o ground, ok? Então aqui, se você não apertar o botão, lembra que aqui está interligado, e ele colocou aqui na porta 12. O que que acontece? Aqui está em ground, está em zero, forçando zero. Quando você aperta o botão, a energia ela vem aqui e passa direto. Quando você solta o botão, ele desliga essa conexão aqui, ou seja, esse lado não fala com esse, porém, ele está falando aqui, com o ground. Tá? E o push up? O push up, a diferença está aqui, ó. Se você for ver, aqui ele está ligado no ground, no GND. Aqui ele inverteu. O GND está ligado para o sinal, aqui, tá vendo? Ó? E aqui ele traz aqui os 5 volts, que está ligado no terminal do botão. Então ele está trazendo 5 volts aqui. Como está com o GND interligado aqui, se ele não tiver apertado, aqui não chega sinal. Tá? Quando você liga, aí chega o sinal de 5 volts. E qual é essa ligação do módulo push-up interno? Internamente, as portas do Arduino, ele tem um resistor, tá, de push-up. Ou seja, ele vai fazer essa ligação aqui. Tá? Ele coloca o push-up interno, ele vai colocar 5 volts na porta do Arduino. Quando você aperta o botão, ele zera a porta. Tá bom? Então você apertou o botão, ele zerou a porta. Ele vai interligar com o ground, com o GND. Quando você solta o botão, ele tem 5 volts na porta. Tá bom? Então ele sempre fica com 5. Quando você aperta, ele aterra, vai para zero. Tá bom?
E esse resistor, o papel do resistor aqui, esse resistor, ele fica interno no circuito do Arduino. Você liga isso através de programação. E esse aqui já é o circuito que a gente vai montar para a gente entender como que funciona isso. Nós vamos ligar, fazer a ligação de push-up interno, que é uma ligação que existe um comando a mais interno do circuito. Tá bom? Vamos lá para o Tinkercad. Tá? Eu já deixei o circuito montado porque ele é muito simples. E aí a gente só vou explicar a montagem, tá? E aí depois a gente passa para o Arduino e faz a montagem no Arduino. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nesse circuito nós temos um botão, nós temos um LED, tá? E o resistor de 330 ohms. Aqui, o LED e o resistor de 330 ohms, ligando o LED. Tá? Diferente da vez passada, eu coloquei o resistor aqui no ground do Arduino, no GND. Tá vendo? Eu coloquei o GND, eu peguei esse GND aqui, interliguei nessa trilha do protoboard e interliguei aqui o resistor, tá? Que está na porta do catodo do LED. Para identificar, para mostrar que assim, tanto faz ligar ele no catodo como no anodo. Tá? Também aí eu fiz uma ligação do LED na porta 4 e do botão na porta 2. O botão, eu falei na teoria, ele está utilizando o método de ligar que é o push-up interno. O que é isso? Aqui ele vai ter 5 volts, então ele sempre mantém 5 volts aqui na porta do Arduino, tá? E eu estou interligando o botão e estou ligando outra perna, o outro terminal do botão no ground. Porque quando eu aperto o botão, ele vai zerar essa porta. Então ele vai falar que aqui é 0. Então atualmente aqui está em 5 e aqui ele vai falar quando eu apertar o botão, ele vai para 0. Tá? Então vamos ver funcionando? Quando eu coloquei para funcionar, eu aperto o botão, ele acende. Eu aperto o botão, ele apaga. Ok? Então, é muito simples. Então, vamos para o código. Parar a simulação aqui, que a gente já demonstrou. Tá? Aqui no código, você vê, a gente não vai usar o diagrama de blocos nesse projeto, tá? Porque o diagrama de blocos ele não me permite fazer esta linha aqui, que é exatamente essa configuração que vai definir que ele é um push-up interno, para eu usar a configuração do Arduino, tá? A configuração interna do resistor interno do Arduino. Eu vou copiar este código, Ctrl C, tá? Ou botão direito, copiar. Eu vou vir aqui no IDE do Arduino, Ctrl V, ou colar. Tá? Vamos lá, o botão direito, aqui ó, Paste, colar. Tá? Vou explicar linha a linha aqui. Então, a primeira linha é o que a gente chama de variável. Isso aqui é uma coisa nova para a gente. O que é uma variável? Dentro de um programa de computador, uma variável a gente entende como uma pequena parte do programa, uma área de memória que a gente armazena uma informação. E isso ele pode, essa informação pode ser alterada durante a execução do código. Então, é uma variável. Que tipo é essa variável? A gente tem que informar. Então, aqui você está informando o tipo dela. A gente vai aprendendo esses tipos com o tempo, tá? Mas aqui é uma variável inteira, int. Essa é uma palavra reservada, que é int, que significa inteira. Ele é uma variável do tipo inteira que está armazenando, ele começa armazenando 2. A segunda linha também é uma variável do tipo inteira que começa armazenando 4. Como que se escreve variável? Então eu vou falar o tipo, o nome da variável, tá? É um nome que eu queira, se não sendo uma palavra reservada, não tem problema qualquer nome. Igual ao valor dela. Então esse valor e ponto e vírgula.
Ponto e vírgula no código do Arduino, ele indica para o compilador, tá? Que é quem vai transformar esse texto em linguagem que o Arduino entende. Então, ele vai transformar esse texto na linguagem que o Arduino entende, o compilador. Esse compilador entende, quando ele acha o ponto e vírgula, ele entende, acabou o meu comando, ele vai para a próxima. Então, ele vai para o próximo linha, que aqui é a mesma coisa. Então, ele criou uma variável do tipo com o nome LED, e vai ser igual a 4. E aqui finalizou o comando, ponto e vírgula. E aqui eu criei uma terceira variável, que é do tipo boolean, ou bool. O que é o boolean? O boolean, ele é 0 ou 1. Tá? Ele é um digital, como se fosse digital. Ele é 0 ou 1, que é verdadeiro ou falso. E esse cara aqui, esse boolean, é uma variável que armazena uma quantidade pouquinha memória. Tá? Ele é igual a 0 aqui, ele começa com 0. Então, como eu tinha mencionado na explicação anterior, no vídeo anterior, você tem dois métodos. É o método, que são os métodos básicos do Arduino. No desafio desse aqui, você vai ver que a gente cria alguns outros métodos. Eu vou deixar o código para ser estudado e aí para a gente entender. Mas os métodos principais é o setup e o loop. Sempre terá o setup e o loop no código do Arduino. Tá? O setup ele executa uma vez quando liga o Arduino e o loop ele executa sempre. Ou seja, toda vez que você reinicia o Arduino, ele vai executar o setup e depois ele vai ficar executando o loop até a próxima vez que ele ligar o Arduino. Então, o setup, quando ele executa o setup, o que ele vai fazer? Pinmode. Essa função pinmode é uma função do Arduino, é uma palavra reservada do código do Arduino, para o Arduino. É um método também, só que isso está na biblioteca interna do Arduino. Tá? Também com o tempo do curso a gente vai entendendo essas coisas de biblioteca, mas inicialmente esse pinmode ele vai falar para a gente, ele vai configurar como que a gente vai trabalhar com a porta. Então eu estou falando que qual é o pinmode, qual é a porta que eu vou configurar? Porta 2, voltando lá no Tinkercad, porta 2, ou seja, eu estou falando que o botão, ó, o código está falando dessa porta aqui, D2, a porta 2. Tá? Então, eu estou falando que o botão, lá em cima, ó, porta 2, ele é o input, que ele é entrada, pull up. Ou seja, este comando aqui, ó, input underline pull up, configura o que eu falei, que ele vai transformar essa porta, vai colocar o resistor interno da porta aqui para funcionar. E aí eu não preciso colocar o resistor aqui de pull-up no LED, no botão. Tá? Ele não precisa. Então, este comando faz isso. Ok? Então, ele tem o input pull-up. Novamente, pinmode, ou seja, vou configurar um porta, né? Esse é o comando que faz essa configuração. LED, qual que é a porta lá LED? 4. Porta 4. Aqui, porta 4. Ok? Que é a do LED. Lá. Eu vou configurar como output, ou seja, o comando é em inglês. Input, ele é entrada. Output é saída. Então, aqui eu estou configurando como input, como entrada de dados, ou seja, o botão, ele vai informar, ele vai ler alguma coisa na porta. E output como saída de dados, ele vai sair informação pela porta. Ok, essa é a minha configuração básica. Aí eu vou fazer o loop. Então, eu tenho essa outra palavra reservada, if. If, em programação, significa se acontecer alguma coisa. Tá? Então, o if ele é um comando, a gente chama de comando básico, que ele indica se acontecer alguma coisa, eu vou executar o que está dentro das minhas chaves. Tá? Essa aqui é o comando if, ele é assim. Então, ele tem if, abre parênteses, fecha parênteses, aqui, ó. Tudo que está aqui dentro é o que ele vai verificar. Se acontecer essa regra,
ele vai executar o que está aqui dentro, entre parênteses, entre chaves. Se não acontecer, ele vai passar direto. E o que ele está fazendo? Ele está usando uma outra palavra reservada à biblioteca, digital read, que é o quê? Leia, read é ler, digital é digital. Então, leia a porta digital. Push button 2, que a gente falou, ó. Quando eu falei aqui em cima que a push button é uma input, ela é entrada, eu vou falar leia lá. Então, a entrada eu vou informar alguma coisa. Leia a porta push button, a porta 2. Se ela for igual, o que é esse igual? Igual é quando a gente coloca igual, igual, a gente está comparando. Ou seja, se este valor aqui, se o que ele lê na porta for igual a low, o que significa low? Low é baixo, ou seja, se for igual a zero. Eu apaguei. Vou colocar lá, igual, igual. Low é igual a zero, tá? Ou seja, se você ver aqui, ele é um hexadecimal 00, ou seja, ele é zero. Se ele for um valor baixo, ou seja, na porta digital, se for baixo, ele vai entrar. Então, o que significa? Quando eu, como ele configurou para push up, ou seja, ele automaticamente vai ficar alto, ou seja, vai ficar 1 aqui na porta. Quando eu aperto o botão, ele vai aterrar a porta, ele vai aterrar, ou seja, ele vai levar a porta para zero, porque eu estou levando aqui ó, a outra perna do botão, ele está apertando e ele vai vir para cá no GND, a energia vai vir para cá e não vai ficar lá na porta, então ele vai ler lá zero. Tá? Então, quando for zero, quando ele apertar o botão, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o estado do LED, que é o boolean, e vai falar diferente, ou seja, é igual. Quando é igual um só, eu estou atribuindo o valor que está do outro lado a essa variável. Lembra que eu falei que a variável ela pode mudar o valor durante a execução do programa? Então, aqui eu estou mudando o valor da variável. Tá? Então, aqui a variável é estado LED igual, é assim que eu mudo, com igual. A estado LED, a mesma variável, só que eu tenho esse exclamação aqui na frente. O que a exclamação faz no comando? Ela inverte o valor. Então, se tiver 0, ele vai ler 1. Se tiver 1, ele vai ler 0. Ou seja, eu estou falando que é para... Se tiver verdadeiro, ele passa a ser falso. Se tiver falso, ele passa a ser verdadeiro. É isso que essa linha faz. O que ele vai fazer? Digital write novamente, ou seja, aqui em cima ele falou digital read, ele leu. E aqui embaixo ele está fazendo digital write, ou seja, ele está escrevendo na porta. Qual porta? LED, ou seja, quem é LED é 4, porta 4. Tá? O estado que foi determinado. Então, se ele estava com o estado ligado, ele vai passar para o estado desligado. Então, aqui no nosso circuito, quando ele fala isso, ele vai pegar a porta 4 e vai inverter. Resumindo, quando eu apertar o botão, quando eu zerar essa porta, quando ele for zero, ele vai pegar essa porta e vai inverter ela. Se ele estiver ligado, ele vai desligar. Se ele estiver desligado, ele vai ligar. Tá? Então ele vai colocar, e o que é ligado e desligado na porta? Vai colocar 5 volts na porta. E aí eu vou ligar o LED. Tá? E aqui, esta outra linha faz o quê? While. O while, o que ele faz? Ele executa uma função até, ele é muito parecido com o loop. Na verdade, o loop internamente, tá? Lá dentro do código, ele é um while. Então, ele vai digitar, ele vai executar essa função até. Só que o loop lá, ele sempre é true, o loop. Ele é um while com um valor true. Aqui eu tenho condições de trabalhar o while. Então, se ele ler a porta e for low, ele vai ficar parado aqui, nesse aqui. Para que essa linha? Porque se eu apertar o botão e não soltar, ele é muito rápido, o Arduino.
Ele vai executar muitas linhas. Então, se você ficar apertado e não soltar, se eu não tiver essa linha, ele vai passar dentro do if várias vezes. Então, o seu LED vai ficar apagando e acendendo muito rápido, e aí você vai perder esse controle e não vai saber se ele apagou ou acender. Então, se você ainda tiver com o dedo no botão, ele vai ficar parado aqui nessa linha, que é o mesmo valor lá de cima. Tá vendo? Ele vai ficar parado nessa linha. Quando você tira o dedo, ele deixa de ser low e passa a ser high, ou seja, 1, deixa de ser 0 e passa a ser 1. E aqui ele faz um pequeno delay de 100 milissegundos, apenas para o programa, tá? Para esse código ter uma garantia de execução. Isso aqui é uma linha só para ele garantir, ok? E quando você executa essas funções, essa linha, como eu falei, ele vai ligar e desligar o LED. Aonde? Nesta linha aqui, ok? E aqui ele fica ad eterno até você resetar o Arduino, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar o Arduino na porta, eu vou ligar o Arduino aqui na porta e fazer a carga. Ok, liguei o Arduino aqui na porta, você viu aqui que a configuração dele já passou, já estava configurado, ele já reconheceu que está ligado na porta, tá? E aí eu vou dar a carga dele, o upload. Um ponto que me perguntaram no comentário é assim, o que é esse Verify? Tá? O que é esse botão aqui? O que ele faz? Esse botão ele vai executar, vai compilar o código que a gente chama e vai verificar se tem alguma pendência. Ó, ele achou uma pendência aqui. Tá? Na função infunction loop, erro expected before token, ou seja, ele está falando que está faltando uma fecha-chave, um fechar chaves. Aqui, ó, dentro do if, a hora que eu fui mexer aqui, eu apaguei. Tá vendo? Então, tá faltando aqui. É sempre bom fazer isso. Se a gente não tivesse, a hora que eu fizesse aqui, ó, apaguei lá, fizer, ele vai tentar, ele vai primeiro executar, ele vai dar o mesmo erro e não vai carregar no Arduino. Então, esse é uma verificação do código. Tá? Ele vai compilar o código e verificar se está ok. Ó, coloquei lá, estou verificando o código. Isso é bom para quando um código é muito grande aí, ó, viu? Ele validou, está tudo certo. Então eu posso carregar no Arduino. Essa verificação é bom para códigos grandes, porque para você não ficar carregando no Arduino o tempo todo. Então você verifica o código. Na hora que tiver ok, você vai lá e carrega. Ok? Carregado no Arduino. Vamos agora para a montagem no Arduino. Vamos fazer a nossa montagem aqui no Arduino, ok? Então vamos lá, vamos primeiro ligar o push button. Lembra que a ligação dele é como, tá? Assim, desse formato, ele é interligado e essas duas pernas não são interligadas. Mesma coisa do outro lado aqui, ó. Então nós vamos ligar ele aqui entre as trilhas. Opa, é assim, ó. Entre as trilhas. Tá? Então, ligou aqui. Então, assim, ele não está interligado, tá? Então, aqui, push button. Nós vamos colocar um resistor de uma trilha do ground. Vamos considerar que o ground nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos colocar um resistor aqui desta trilha do GN, que a gente vai ligar o GND, numa coluna qualquer aqui, tá? Nós estamos interligando aqui e o menor aqui desse lado no ground. Então, esse lado aqui é o positivo. Então, vamos fazer os jumpers. Então, no negativo do Arduino, nós estamos ligando aqui, né, para interligar toda essa linha no GND. Aqui no GND, tá? No segunda porta desse lado que é GND. O LED. Aí, a primeira porta
do botão, então uma perna do botão eu estou ligando aqui. Então lembra aqui, ó, minha perna está aqui do botão, tá? Então vou ligar aqui no GND, na trilha do GND, ok? A segundo jumper, nós vamos pegar do botão, vamos pegar um jumper maior aqui, ó, do botão, da segunda porta do botão da trilha, do botão aqui, na porta 2, então na porta 2, então porta 0, 1, 2, aqui, e a porta do LED, vamos pegar o amarelo aqui para ligar o LED, essa porta do LED, nós vamos ligar ela na porta 4. Então aqui é 2, né? 0, 1, 2, 3, 4. No Arduino, nós vamos ligar aqui. Ok, nossas ligações aparentemente estão ok, completas no Arduino. Vamos ligar o Arduino na porta do computador, ó. No USB, eu vou estar ligando na porta USB do computador. O programa que a gente já tinha pré-compilado, né? Está aqui. Ou seja, quando eu aperto o botão, ele liga o LED. Quando eu aperto o botão novamente, ele desliga o LED. Ou seja, eu fiz um interruptor. Bom? É isso aí. Vamos então, eu vou falar agora do desafio. Bom, para o desafio dessa aula, nós vamos fazer este projeto, ok? Nesse projeto, qual é a finalidade dele? Nós vamos aplicar os dois conhecimentos que a gente aprendeu já na primeira e na segunda aula. Como o display de 7 segmentos são LEDs que são interligados, então é a ligação do LED. A gente está utilizando aqui resistores de 330 ohms. Tá? A gente faz a ligação de cada um nas portas do Arduino. Ok? Aqui você tem o comum. Tá? Neste caso aqui é um de catodo comum. E nós faremos uma ligação de botão com o botão de pull-up. Ok? Você vê aqui, ó, ele está ligado o resistor no ground. Então, a cada vez que você clica no botão, vai aparecer um número. Tá bom? Eu já deixei esse projeto pronto por causa do código e para facilitar algumas coisas. É interessante que você estude o código que eu deixei pronto. Eu vou deixar o link da onde está na descrição. Você acessa e pega o seu código lá para estudar. Então, aqui a gente tem o projeto. Tá bom? Neste projeto, como que funciona? Eu vou botar ele para funcionar aqui. E ó, ele inicia com 0 e a cada vez que você aperta no botão, ele vai pegar um número. Ele vai passar para um número. A solução do código, cada pessoa pode fazer diferente, mas eu já deixei um código de exemplo aqui. Tá? Várias coisas no código eu não falei, então vamos dar uma estudada e você vai entendendo o código de cada um. Por exemplo, eu não falei desse define ainda, essas variáveis aqui em cima, tá? Eu não falei de funções ainda, que são essas funções aqui, ó, diferentes, esses métodos. Mas tudo isso você tem capacidade de olhar e entender como que ele funciona. Ó. Você vê que tem vários itens aqui. Na próxima aula, quando eu fizer a correção, eu vou falar de cada um deles. Ó, o loop e o setup está lá embaixo. Ó. Loop está aqui e o setup. Ok? Então, bom estudo aí e até a próxima.